Pessoal, tudo bem? Eu me chamo Alexandre, sou professor e proprietário aqui do Estúdio Rato Treinamento Físico. Eu tenho gravado vídeos para vocês aqui no YouTube sobre treinamento funcional e sobre todas as valências que importam aí para a gente conseguir trabalhar com essa metodologia. Eu quero falar com vocês sobre os padrões básicos de movimento e a importância da gente desenvolver força geral aí nos nossos alunos e quais são os melhores exercícios para a gente trabalhar o desenvolvimento de força geral com os nossos alunos. E por que é importante então a gente trabalhar força geral aí com os nossos alunos? Mas antes, deixa eu pedir para vocês aí curtirem o vídeo, podem me seguir e ativa o sininho aí para receber as notificações. Eu estou tentando postar pelo menos um vídeo aí toda semana para vocês sobre o treinamento funcional e tudo que envolve o treinamento funcional. A primeira coisa então que a gente tem que entender é qual o objetivo de a gente treinar força geral, qual o objetivo de a gente fazer exercícios de força. No momento que a gente é mais forte, né, quando a gente tem um nível de força mais desenvolvido, facilita, ele ajuda no ganho de massa muscular, porque quanto mais forte a gente acaba se tornando mais resistente para executar exercícios até mais próximos à falha. Ele ajuda também no condicionamento físico. Então, no momento que a gente é mais forte, a gente consegue executar exercícios de condicionamento melhor, com mais intensidade. Quanto mais forte a gente consegue fazer, por exemplo, uma corrida na esteira com uma intensidade maior do que um indivíduo que não tem força, não tem capacidade física para desenvolver aquela corrida com mais intensidade. Só um exemplo, a corrida pode ser usado para qualquer outra ferramenta que sirva para fazer algum exercício de condicionamento. Serve também para corrigir desequilíbrios musculares. Muitas vezes, nosso aluno ele tem um mau posicionamento da postura, né? Ele acaba ficando inclinado um pouco mais para um lado ou mais para o outro, acaba tendo desequilíbrios musculares também, então ele acaba tendo mais força numa perna do que na outra, mais força no braço do que no outro. Isso é comum, é bem comum nos alunos que aparecem aí no estúdio para treinar. Então é importante a gente trabalhar esses exercícios, esses blocos de força para corrigir essas assimetrias. E também um dos que eu acredito ser o mais importante seriam a independência para realizar tarefas diárias, tanto tarefas diárias quanto tarefas do esporte. Pense em um jogador de futebol. Se o cara não fosse forte, fisicamente forte, ele não ia conseguir desempenhar tão bem a função dele, que seria jogar o futebol. Então é importante que ele tenha força para que consiga realizar as tarefas do esporte e as tarefas do dia a dia. Vamos pensar assim, a senhorinha aquela que chega na academia para treinar, ela tem baixa força geral, faz muito tempo que ela não faz nenhuma atividade e nenhum esforço. Aí o que acontece? Ela acaba ficando dependente das outras pessoas para realizar alguma tarefa, né? Seja limpar a casa ou carregar alguma coisa pesada dentro de casa. Às vezes, até para simplesmente subir um degrau, ela acaba não tendo força e quando cai no chão, né? Às vezes a pessoa acaba caindo no chão, falando do pessoal que é um pouco mais velho, e não tem força para se levantar, precisa da ajuda de algum suporte ou ainda até alguém que venha e ajude a pessoa a levantar. Então, desenvolver força geral é importante para tudo isso e principalmente para gerar essa independência aí nos nossos alunos. Nós, seres humanos, fomos feitos para desenvolver algumas tarefas, que seria agachar, alavancagem de carga do chão, empurrar e puxar. Esses 4 são considerados exercícios básicos de movimento. E são básicos por quê? Porque nós fomos feitos para desenvolver eles, ok? Entendido isso, a gente vai para os exercícios que reproduzem isso. Então, qual é o exercício que reproduz o padrão de agachar? É o agachamento. Qual é o exercício que reproduz o movimento de alavancagem de carga do chão? É o levantamento terra. Qual que é o exercício que reproduz o padrão de empurrar? É o supino reto. E qual que é o exercício que reproduz o padrão de puxar? Seria a remada curvada. Esses 4 exercícios reproduzem exatamente o que a gente foi feito para fazer, que é a alavancagem de carga no chão, agachar, empurrar e puxar. Muito bem, entendido isso, eu vou demonstrar para vocês agora os exercícios, né, esses que
que reproduzem os padrões de movimento, e é em cima desses exercícios que a gente trabalha para melhorar a força geral dos nossos alunos. Então, esses são 4 padrões básicos de movimento, são 4 exercícios básicos de movimento, e depois disso a gente tem exercícios acessórios. Mas para o desenvolvimento de força geral a gente trabalha basicamente com esses 4 exercícios. É isso aí. Então acompanhe aí, vamos para os exercícios. Dando sequência na aula aqui, pessoal, eu vou começar demonstrando para vocês então os padrões de agachar. É representado pelo agachamento. Então eu vou demonstrar o padrão principal, que seria o agachamento livre. E depois eu vou fazer exercícios que seriam as fases, né? Fase 1, fase 2 e fase 3, para a gente chegar num padrão bom de agachamento, tá bem? Então esse aqui seria o agachamento principal, mas a gente tem fases de treinamento para chegar até aqui. E é basicamente nisso que a gente foca no começo do treinamento do nosso aluno, tá bem? Então esse é o padrão principal, mas a gente tem outros exercícios até chegar nesse aqui, para que o aluno desenvolva um padrão de movimento bom. Então, primeiro exercício é o agachamento, vai entrar embaixo da barra, sacar lá fora, e é importante sempre que o aluno agachar, que ele faça esse agachamento bem profundo, vá lá embaixo e suba, e no final faça a extensão forte da perna. Vou fazer 3 movimentos aqui para vocês. É isso aí. Tá, Alexandre, e como é que a gente faz agora para desenvolver, para reproduzir esse padrão de agachar aí que a gente foi feito para fazer? Tem outros exercícios que a gente pode fazer para melhorar então esse padrão de agachar. Tem 2 tipos de agachamento, né? O abaixamento e o agachamento. A gente quer o agachamento. Abaixamento é só brincadeira, é quando o aluno não consegue passar o quadril para baixo do joelho. Vamos lá então, vou demonstrar para vocês agora os outros exercícios que seriam a fase 1, fase 2 e fase 3, desenvolvimento do nosso agachamento, tá bem? O primeiro exercício, pessoal, que a gente utiliza com os nossos alunos quando quer desenvolver então esse padrão de agachar é o agachamento educativo. Então a gente pede para o nosso aluno se posicionar. Eu sempre ocupo esses steps aqui ou coloco no banco que é um pouquinho mais alto, e aí a gente começa a inserir o agachamento no treino do aluno. Então ele vai segurar o peso na frente do rosto, agacha lá embaixo e sobe. Esse pezinho aqui ele ajuda, né? Ele gera uma alavanca, né? A gente muda o centro de massa do nosso corpo, favorecendo aí o nosso aluno ficar com o tronco mais reto. Muitas vezes acontece todo no agachar e ele baixa o tronco, né? Acaba não fazendo esse agachamento com o tronco retinho e aí gera uma sobrecarga na coluna lombar. Então, o primeiro exercício de agachar que a gente trabalha com o aluno é esse agachamento com o pezinho à frente do corpo. O segundo exercício que a gente trabalha com os alunos para melhorar a amplitude desse agachamento e desenvolver um padrão de movimento melhor seria o agachamento goblet, que a gente segura o querobel na frente do rosto, agacha lá embaixo, empurra o joelho um pouquinho para fora, mantém o peito bem expandido e fica. Ele pode fazer esse movimento em isometria, onde ele vai ganhar aqui amplitude, e pode fazer de forma dinâmica também. Então o aluno sobe, faz a extensão da perna e volta. Três movimentinhos. Esses exercícios eles são importantes nas fases de base e geralmente a gente utiliza no começo do treino. Eu não falei antes, mas a gente pode ocupar aí 2 a 3 séries de 6 a 8 repetições aí para o nosso aluno estar entendendo e aprendendo a desenvolver esse padrão de movimento. Vamos lá então, pessoal, seguindo para o terceiro exercício que a gente utiliza para desenvolver então esse padrão de agachar aí nos nossos alunos seria o agachamento barra frontal. Eu vou demonstrar do lado de cá do hack, mas eu quero lembrar vocês que é sempre importante o aluno fazer o exercício de frente para o hack, né, onde
melhor para depois largar a barra quando ele finalizar o exercício. O aluno se posiciona na frente da barra, deixa a mão afastada um pouquinho mais que a largura do ombro, encosta o pescoço na barra e apoia a barra na frente do ombro. Aí aqui só vai agachar e sobe. Segue o mesmo princípio do agachamento com o querobel, do agachamento com o pezinho. Porque aqui a gente ainda tem o peso à frente do corpo, favorecendo, né, que a gente fique com o tronco reto. No momento que a gente colocar a barra nas costas, a gente está criando uma base mais instável, porque o peso está nas costas, então fica empurrando a gente para frente. E por isso ele é o último exercício que a gente trabalha nas fases de progressão com os nossos alunos. E que foi o que eu demonstrei primeiro. Então, depois de a gente ter feito agachamento com o pezinho à frente do corpo, pode ser um pezinho, uma bolinha, até uns 2 ou 3 quilos. Então, depois de a gente ter feito o agachamento com o peso à frente do corpo, agachamento com o querobel, feito o agachamento frontal, o último exercício que a gente desenvolve com os nossos alunos seria o agachamento barra nas costas. Então, foi aquele que eu demonstrei no começo, vou demonstrar de novo aqui para vocês. A gente trabalha com todas aquelas outras progressões para melhorar o padrão de agachar e chegar até aqui no agachamento livre. Aí aqui agora questões de trabalhar com carga, repetições e as outras variáveis aí que existem, né? E é isso aí. Do padrão agachar seriam esses os exercícios e as fases de progressão para o desenvolvimento de força geral. Depois daqui, então, para aumentar a força geral, é importante que a gente vai diminuindo as repetições e sempre aumentando a carga, né? Conforme o nosso aluno for progredindo, a gente vai aumentando a carga. Vamos agora para o padrão 2 de movimento, que seria uma alavancagem de carga do chão. Vamos lá. Pessoal, então, os padrões de alavancagem de carga do chão são reproduzidos pelo levantamento terra. Eu vou começar demonstrando para vocês aqui o levantamento terra, que seria o padrão do movimento principal, e quais são as fases aí que a gente pode trabalhar para melhorar esse padrão e desenvolver um bom padrão de alavancagem de carga do chão. Alexandre, por que a gente tem que trabalhar esses educativos aí? Por que a gente tem que trabalhar fases antes de chegar no exercício principal? É importante que a gente trabalhe com as fases de progressão para desenvolver um bom padrão do aluno. Porque como a gente está falando de desenvolvimento de força geral, é importante que esse aluno tenha um padrão de movimento bom. Caso contrário, quando a gente for mover uma carga e esse aluno, vamos dizer assim, esteja com um padrão de movimento ruim, com alguma disfunção, não esteja executando da forma mais correta o exercício, ele pode e provavelmente ele vai se machucar. Então, por isso que é importante a gente ter um padrão bom, um padrão sólido de movimento, para conseguir trabalhar os exercícios principais com mais carga. Então esse aqui seria o levantamento terra. Esse seria o padrão Moro, o padrão principal, e agora eu vou demonstrar para vocês aí as fases que a gente pode estar trabalhando para chegar até o movimento principal, que seria o levantamento terra. Vamos lá então. Vamos lá, pessoal. Primeiro exercício que a gente vai trabalhar com os nossos alunos para que ele entenda essa dobradiça de quadril, né? Porque é uma dobradiça, então é a alavancagem de carga do chão, e não é um agachamento, é um levantamento. O nosso aluno tem que entender o ringue. O que é o ringue? É a dobradiça de quadril. Primeira coisa que a gente vai utilizar um bastãozinho, vai colocar nas costas do aluno e ele vai ter que inclinar o tronco para frente e voltar. Isso aqui está mais parecido com um stiff, né? E é exatamente isso. O que não pode acontecer aqui, quando o aluno estiver fazendo, é ele levantar. Vamos pensar assim, ele vai fazer o ringue, vai fazer essa dobradiça de quadril e ele não consegue. Ele abaixa, aí ele inclina o tronco aqui e ergue o bastão desencosta do quadril. Então, aí a gente identifica que precisa melhorar esse padrão.
E para melhorar, a gente começa trabalhando com o bastão mesmo. Então, pede para o aluno colocar o bastãozinho nas costas, vai começar a agachar, levantar, inclinar o tronco e sempre pede para ele para que não tire o bastão, né, dos 3 pontos de contato, que seria no meio das costas, no quadril, no meio das costas e a cabeça. Então é importante para ele manter, né, a coluna torácica dele, a coluna vertebral dele, toda em contato com o bastão, principalmente nesses 3 pontos, quadril, torácica e a cabeça. Esse seria o exercício 1, que a gente começa trabalhando aí para desenvolver o levantamento terra com os nossos alunos. O exercício número 2 dos padrões de alavancagem de carga do chão seria o levantamento terra com o querobel. Então aqui a gente já pega o querobelzinho, ó, no meio da perna, vou fazer de lado aqui para vocês primeiro. Então pega o peso, puxa o ombro para trás e sobe. Sempre ajusta, ó. Chega no final, faz esse ajuste, né? Pede para o aluno abrir o ombro e fechar. Isso aí. No momento que o aluno vai fazendo essa ativação dorsal, esse movimento de abrir e fechar aqui, ele já vai estar trabalhando, vai estar entendendo melhor o que ele tem que fazer na hora que for fazer o padrão principal, que é o levantamento terra. Deixa eu fazer ele de frente para vocês verem. Então, posiciona o pé do lado da alça do querobel, faz uma dobradiça de quadril, desce até na altura da alça. Aqui, o aluno já tem que ter entendido a primeira fase, que é com o bastão. Depois que ele entende aquela fase com o bastão, é que a gente parte para esse exercício aqui. Percebam que a coluna, ó, se eu tivesse com um bastãozinho nas costas, ele estaria em contato com os 3 pontos e aí a gente vai mover a carga. Se o nosso aluno tivesse assim, com as costas enroladas, e ele fosse mover mais carga do chão, provavelmente ele poderia se machucar a coluna dele. Então, esse levantamento terra com querobel seria o exercício 2 da nossa progressão para fazer os exercícios de alavancagem de carga do chão. Exercício fase 3, pessoal, do levantamento terra, né, que seria a alavancagem de carga do chão, seria o levantamento terra com a barra hexagonal. Então, aqui na barra hexagonal, o aluno fica com a mão posicionada ao lado do corpo dele, então fica mais fácil o posicionamento para ele conseguir manter as escápulas ativadas e o peito expandido. Então, olha só, ele posiciona a mão do lado do corpo, se ajusta e aí vai subir. Faz a extensão e volta. Ajusta, sobe e volta. Esse aqui, então, seria o exercício de fase 3 dos alavancagem de carga do chão. E o próximo, que seria o fase 4, vou demonstrar para vocês de novo, seria o levantamento terra com a barra. E a fase 4, pessoal, dos alavancagem de carga do chão, o quarto exercício seria o levantamento terra. O primeiro, o padrão básico, então, dos alavancagem de carga do chão, seria o levantamento terra com a barra. Esse seria o exercício base, então, dos alavancagem de carga do chão para o desenvolvimento de força. Claro que esse aqui e o levantamento terra na barra hexagonal são 2 exercícios ótimos assim para progressão de carga. Então, esse é o exercício principal, mas aquele lá no levantamento terra com a barra hexagonal a gente consegue fazer uma progressão bem boa, bem interessante de carga também, tá? Então são os 2 exercícios principais aí dos dominantes de quadril, que seriam as alavancagens de carga do chão. Vamos seguir então. Agora a gente vai falar dos padrões de empurrar. Então tudo que a gente empurra, o nosso padrão básico de empurrar, que é representado pelo supino reto. Eu vou começar demonstrando para vocês o padrão principal dos empurrar horizontal, que é representado pelo exercício supino reto, e depois as fases de progressão até a gente chegar no exercício principal, que é o supino reto. E por que a gente já não começa direto no supino, Alexandre? Por que o aluno tem que passar pelas fases? É importante o aluno passar pelas fases para ir desenvolvendo força, para ele desenvolver um padrão de movimento melhor, e depois sim a gente faz aqui, né, onde a gente
consegue ter uma sobrecarga maior. Então, deitado, eu sempre peço para o aluno deixar os olhos embaixo da barra para não ter perigo de ele, quando empurrar, bater aqui no rack, né? Então, posicionado, tira a barra fora do rack, fica sempre empurrando o chão, né? É importante fazer essa ativação de quadril. Tira a barra do rack, desce e sobe. Esse seria o supino reto, e agora eu vou demonstrar para vocês as fases de movimento até a gente chegar aqui. Vamos lá? E o exercício fase 1, pessoal, que a gente começa trabalhando com os nossos alunos, seria o apoio, a flexão de braços. Então, a gente começa fazendo ele ajoelhado e conforme o nosso aluno vai progredindo, a gente pede para ele tirar o joelho do chão. Vou demonstrar para vocês. Então, o nosso aluno sempre deve começar deitado. Então, deitado, ajoelhado, vai empurrar e volta. Empurra e volta. A partir do momento que o aluno consegue desenvolver bem esse movimento ajoelhado, a primeira coisa que a gente pede para ele fazer é tirar o joelho do chão. Eu vou demonstrar de lado aqui para vocês entenderem melhor. Então o aluno começa sempre deitado. É importante que ele mantenha, né, o dorsal aqui ativado, então o ombro sempre longe da orelha. Sobe e volta. Sobe e volta. No momento que ficou fácil, ele faz o movimento sem encostar o joelho. Daí seria isso. Esse seria então o exercício fase 1 do empurrar, que a gente trabalha com os nossos alunos para o desenvolvimento de força. Os exercícios fase 2, pessoal, então, dos nossos padrões de empurrar, seria o supino com halter. Então, em vez de nós fazer já direto com a barra, antes a gente vem aqui e faz o supino com halter. Então, no fase 1, a gente faz os flexões de braço, primeiro ajoelhado, depois sem joelho. Nos fase 2, a gente começa trabalhando com o supino bilateral, então que seria com os pezinhos, supino com halter. Pode ser halter, querobel, tanto faz. Então, deitado, com o pezinho lá em cima, desce até do lado do peito e empurra. O que é importante? Sempre manter o quadril bem ativado, o glúteo ativado, né? Então fica empurrando o chão e vai fazendo o movimento com o braço. É importante manter essa ativação dorsal. Então, a gente, ao longo de todas essas fases, a gente vem trabalhando com essas ativações aí com o nosso aluno, para que ele consiga chegar no padrão de empurrar horizontal com mais qualidade, já mantendo todas as ativações. Alexandre, mas meu aluno tem dificuldade de manter o glúteo ativado na hora que vai fazer o exercício. É importante manter, né, que ele fique empurrando o chão. Esse empurrar o chão aí gera uma transferência de força. No momento que a gente tem mais musculaturas ativadas, a gente consegue reproduzir, desenvolver mais força na hora de fazer o movimento, né, de empurrar. É isso aí, pessoal. Esse seria então o exercício fase 2 dos nossos empurrar horizontal. E o fase 3, pessoal, então, dos nossos exercícios de empurrar horizontal, seria o floor press. Então, o aluno deitado no chão, pega o pezinho, vai fazer uma elevação de quadril, ergue o quadril lá em cima, desce até encostar o cotovelo no chão e empurra. Esse aqui seria o exercício fase 3 no desenvolvimento então dos padrões de empurrar horizontal. Por que a gente trabalha assim? Primeiro que no chão a gente tem mais estabilidade, então o nosso aluno fica com a porção maior do corpo em contato com o chão, não só da largura do banco, e ele mantém o quadril erguido. Então todo o tempo que ele está fazendo esse exercício, ele está com o posterior da perna e o glúteo contraído, o que é importante para o desenvolvimento de força. Vamos agora para o último, que seria o supino reto. Então a gente vai fazer aqui de novo.
Então, pessoal, depois de nós ter trabalhado todas as fases de progressão com o nosso aluno, depois que ele já entendeu bem como ele tem que se movimentar, quais as ativações que é importante ele fazer, a gente vem para o exercício principal, que é o supino com a barra. Então, o aluno deita. Quando ele for executar o movimento, então ele vai ficar sempre empurrando o chão, porque ele já entendeu, né, que é importante fazer essa ativação do quadril. Aqui, quando ele tira a barra, ó, ele vai manter o dorsal bem ativado, então gerando estabilidade da cintura escapular e a estabilidade do nosso ombro, né, que ele consiga executar a função dele de mobilidade perfeitamente. Vai descer e subir, já desenvolvendo um bom padrão de movimento. E um bom padrão de movimento é caracterizado por ser eficiente e seguro. Então aqui com tranquilidade, depois que o nosso aluno entender bem quais as ativações que ele deve fazer, a gente consegue progredir a carga. E só para recapitular, por que é importante a gente trabalhar os exercícios de força, né? Os exercícios de desenvolvimento de força geral, que é para melhorar então os ganhos de hipertrofia, para facilitar o emagrecimento, para corrigir os desequilíbrios de força e desequilíbrios musculares e para tornar independente a pessoa, né? Seja para realizar tarefas diárias ou tarefas do esporte. Finalizamos aqui então o padrão de empurrar horizontal e agora a gente vai para os padrões de puxar, que são representados pelas remadas e é puxar horizontal, o padrão. Pessoal, vou demonstrar para vocês agora o exercício que representa os puxar horizontal. Então o padrão ouro de movimento seria a remada curvada com a barra. Então a gente pode fazer essa pegada pronada, sobe, inclina o tronco e vai remar. Esse aqui seria o padrão ouro dos puxar horizontal e agora eu vou demonstrar para vocês as fases de movimento até que a gente consiga chegar nesse padrão. O exercício fase 1 seria uma remada semi-ajoelhado, então a gente pode ter a utilização aí da polia ou pode ser feito com um band também. Funciona da mesma forma com o super band, prende ele, né, mais ou menos na altura do que o aluno fique semi-ajoelhado, mais ou menos na altura do peito dele. E aí vai remar. Esse aqui seria o exercício fase 1, remada semi-ajoelhado. É importante toda vez que o nosso aluno remar, que ele mantenha então o dorsal ativado, mantendo sempre a conexão aí da cintura escapular com o numeral e o glúteo contraído. Então toda vez que ele remar, ele vai estar firme, né? Vai estar num bloco e vai movimentar só a articulação aqui do ombro e do cotovelo. Esse seria o exercício de fase 1 que a gente trabalha para começar a ensinar aí o nosso aluno a se movimentar da forma correta, fazendo essa movimentação das escápulas aqui, ó, que é importante na hora da remada. O exercício fase 2, pessoal, seria o serrote. Eu gosto de trabalhar sem apoio o serrote. Então a gente começa fazendo o serrote com uma base alternada, deixa um pé na frente e o outro atrás. A gente inclina o tronco para frente e aí vai remar. Procura levar o querobel sempre lá do lado do quadril. E por que, Alexandre, que tu trabalha ele sem escorar? A gente trabalha ele assim, principalmente com os nossos alunos que estão iniciando, eles têm uma necessidade da estabilidade maior. Então eles acabam trabalhando melhor essa estabilidade lombar, que depois vai ser reproduzida quando a gente for fazer com a barra. Então o nosso aluno já vai estar mais forte nessa região para conseguir executar um padrão de movimento mais eficiente e mais seguro. Esse seria então o exercício de fase 2 dos nossos puxar horizontal. Os exercícios de fase 3, pessoal, é a remada curvada com o halter. Então, de lado, vai puxar e alongar. Esse já seria o padrão principal, né, da remada. Só que por que ele é o fase 3 e não é o padrão principal? Porque a gente consegue segurar, fazer essa pegada neutra com o dumbbell, né, com o pezinho, e segurar ela paralela, do lado do tronco. E ele é um pouquinho mais difícil também do que o serrote. O serrote a gente também faz essa pegada mais neutra,
para facilitar aí, então o encaixe da nossa cintura escapular, né? Por isso então que ele é representado aqui pelo fase 3 de movimento, e o próximo seria a remada curvada, eu já vou demonstrar para vocês também. Então, pessoal, depois de a gente ter trabalhado fase 1, fase 2, fase 3 de movimento com os nossos alunos, a gente chega no padrão principal, que é a remada curvada com a barra. Então aqui, o nosso aluno já entendeu, ele já tem um bom padrão de movimento, e aqui ele vai conseguir executar, já mantendo todas as ativações, vai executar um exercício, né, um padrão de movimento seguro e eficiente, que seria a remada. Primeiro faz um levantamento térmico para tirar ele do chão, depois te inclina o tronco e vai remar. É isso aí. Esses seriam então, pessoal, os 4 exercícios base do treinamento funcional para o desenvolvimento de força geral. Olha só como é importante isso tudo que a gente viu, são os exercícios básicos, né? É os exercícios principais. São os exercícios que a gente reproduz e foi feito para reproduzir ao longo da vida. E o que a gente faz no treinamento funcional? Simplesmente potencializa isso. A gente busca com os treinos aumentar a força geral dos nossos alunos para que eles consigam desempenhar um bom padrão de movimento. No momento que o nosso aluno desempenha esse bom padrão de movimento, então ele fica independente tanto nas atividades diárias quanto nas atividades do esporte. Ele diminui as assimetrias de força, diminui as assimetrias musculares, facilita o processo de emagrecimento dele e ajuda no processo de hipertrofia, tá bem? Então, quanto mais forte for o indivíduo, mais apto a realizar outras tarefas ele se torna. Por isso que é tão importante a gente trabalhar com esses padrões básicos e o desenvolvimento de força geral. Essa seria uma parte aí do que a gente faz no treinamento funcional, tá bem? Se gostaram do vídeo, pessoal, quem assistiu até o fim aí, dá um joinha, não deixe de me seguir e ativar o sininho aí para receber as notificações. Também, turma, um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu!